Fala galera, tudo bem? Eu sou o Dr. Ricardo Velasco e hoje eu estou aqui com o Pedro. Tudo bem, Pedro? Ele é atleta de CrossFit, ele é o atleta do Cross 21, faz parte dessa equipe maravilhosa que aqui no caso são nossos parceiros, né? E está vindo aqui hoje fazer uma visita e hoje a gente vai dar uma avaliada e ver o que a gente pode ajudar em relação ao caso dele. Tendo em vista que sábado ele participou de um campeonato e hoje nós vamos fazer essa avaliação para ver o que a gente pode ajudar aí. Valeu, Pedrão! Então, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é avaliar o tamanho de perna dele, tá? Vamos ver se ele tem algum tipo de disfunção em alguma parte do corpo que vai gerar essa compensação, diminuição de perna. Bom, então, vamos analisar aqui. Então, analisando, a gente pode perceber que a perna direita dele está maior do que a perna esquerda. Vamos ver de onde que está vindo essa disfunção. Então, primeiro a gente vai testar a cervical dele. Algumas informações foram passadas em relação a alguns tipos de desordem que ele tem. Por exemplo, ele fala que ele, quando vai pegar a barra, ele sente que um lado cai mais do que o outro. Isso está relacionado justamente a essa diferença de perna. Então a gente vai ver de onde que está vindo isso. Primeiro cervical, tá? Vamos testar a cervical dele. Vira a cabeça para a esquerda. Essa disfunção ela pode ter origem na cervical. Então a gente vai testar primeiro a cervical dele. Vamos ver se isso vai mudar alguma coisa que não mudou em nada, tá? Tamanho de perna. Vira a cabeça para a direita. Se alterar aqui é porque o problema está na cervical. Tem que mexer na cervical, ajustar a cervical para depois ver diferença de perna novamente, se alterou em alguma coisa. A princípio, não. Então põe a testa na maca de novo. E agora a gente vai testar, a gente vai descer um pouquinho e vamos testar a torácica dele, essa região. Então ele vai fazer esse movimento, não mudou em nada. Troca a mão agora, por favor. Isso. Não mudou em nada, permanece. Desce a mão, estica a outra agora, a direita, vai lá na frente. Lá na frente. Isso. Agora a gente vai testar a lombar dele, tá? Se essa disfunção tem origem na lombar. Manteve a mesma coisa, tamanho de perna. Volta o braço. Estica o outro agora. Dá uma olhadinha aqui, mesma coisa. Então a gente vai para uma última opção, que seria a parte sacroiliaca. Essa perna, ela pode estar numa diminuição por causa de uma perna curta falsa ou uma perna curta verdadeira, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai testar a parte sacroiliaca dele, tá? Essa região aqui. Eu vou pressionar, tá? E vou pedir para ele fazer, no caso, uma extensão de perna. Então ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Não vou pressionar. Vai. Beleza. Agora com toda a força com a outra também. Vai. Beleza. Você percebeu que alguma das pernas levantou com mais facilidade? Sim. Qual? A esquerda. A esquerda. Perfeito. A gente percebeu que a perna esquerda dele está mais forte do que a direita. Isso pode ter a ver com uma disfunção sacral. Tá? Então a gente está testando o movimento, a mobilidade do sacro. Tá? E está atrapalhando quando ele vai levantar a perna direita, quando ele vai estender a perna direita, o movimento do sacro está incorreto e está atrapalhando esse movimento de levantar a perna. Isso pode prejudicar muita coisa, tá? Tanto na hora do treino, quanto na hora do descanso. E provavelmente, quando ele vai fazer algum tipo de movimento, o corpo dele compensa em relação a isso. Então isso pode prejudicar algum tipo de, vamos dizer, algum tipo de movimento muscular, tá? E o desenvolvimento muscular também. Isso pode prejudicar o próprio desenvolvimento da musculatura. Então a gente acabou de fazer um teste
para ver qual o movimento do sacro que estava incorreto. Então a gente percebeu nesse teste que o sacro ele está posterior à esquerda. Então, junto com isso, tá a perna esquerda, ela está mais curta, né? Então está atrapalhando o movimento da perna direita. É um pouco difícil de entender, mas na prática, na hora da manipulação, isso vai muito rápido, tá, gente? Então agora, com ele em pé, a gente vai fazer um teste dos ilíacos, tá? E depois nós vamos fazer algum teste também da lombar. É bem simples. Vai lá. Ele vai levantar a perna direita, mexeu, levanta a perna esquerda, não mexeu. Então aqui, na verdade, a gente está testando a mobilidade da parte dos ilíacos dele, tá? E eu estou percebendo que o ilíaco esquerdo ele não está mexendo direito. Então eu vou retestar mais uma vez. Vai lá, levanta. Isso, mexeu. Agora, esquerdo, ele está em hipomobilidade, tá? Está restrito de movimento, esse ilíaco aqui. É justamente a perna menor. Então, o que a gente está testando aqui? Na verdade, nós estamos só fazendo a prova, tá? Porque a gente sabe que ele tem uma disfunção, então a gente está provando isso com vários testes, tá bom? Então, já chegamos aqui a uma conclusão, tá? E esse ilíaco aqui, ele está também posterior junto com o sacro, tá bom? Posterior à esquerda. Vou fazer um teste agora de polegar montante. O que é isso? Eu vou testar a mobilidade muscular dele da região da lombar, tá? Qual o músculo que está obedecendo e qual não está obedecendo. Porque acontece, se ele é praticante de crossfit e ele vai fazer certa atividade, os músculos dele têm que estar trabalhando em conformidade. Se um músculo não estiver obedecendo de forma correta, né? Às vezes está tendo uma compensação muscular ali. Então a gente tem que corrigir isso. Já vai uma dica para os amigos fisioterapeutas aí. É um teste simples de você fazer. Você pode restabelecer o bom funcionamento dessa musculatura. Então aqui, ó. Primeiro eu vou testar aqui na altura de L3 e L4, crista ilíaca, L3 e L4, tá? Aí ele vai fazer um movimento lá, vai lá, levar as mãos ao chão. Ó, se você perceber, o meu pode subir de volta. O meu polegar esquerdo tá subindo mais que o direito. Vamos de novo. Vai lá, Pedro. Bem simples de entender. Se ele está subindo mais que o direito é porque tem uma disfunção nessa parte aqui, tá? Da coluna da lombar dele, tá bom? Tem uma disfunção aqui acontecendo aqui de forma que está gerando uma compensação muscular. Então eu tenho que corrigir essa compensação muscular através de ajustes quiropráticos. Agora eu vou testar as vértebras de baixo. Então vou para L4, L5. Vai lá, Pedrão. Pode ir até. Se você perceber, sobe. L4, a altura de L4 e L5 não tem disfunção. Olha só que interessante. O meu dedo não vai se mexer. Vai. Ó, estão alinhados. O que significa isso? Que L4 e L5 não tem disfunção. Porém, L3 e L4, em cima aqui, ó. Vai lá, Pedro. Tem. Ó que interessante. Então eu tenho que ajustar essa altura aqui da coluna dele. Muito interessante, né? Vamos para cima um pouquinho para ver essa parte de cima. Aqui eu já vou para L1, L2. Vai. Também normal. Ó, não tive mudança. Conseguiu perceber? Vai de novo. Ó, não tem mudança. Então eu tenho disfunção em L3, L4. Então eu tenho que ajustar justamente L3 e L4. Então agora a gente vai testar parte de dor, tá? Vou fazer os testes palpatórios. Vou analisar se ele sente algum tipo de dor nessa região.
Sente algum tipo de incômodo? Algum tipo de dor? Não, né? Pressionar o processo espinhoso, dói? Dói. Algum tipo de dor? Algum tipo de dor? Aqui. Ele não está sentindo nenhum tipo de incômodo na parte de palpatória, né? Tá? Mas você pode perceber. Ele tem 15 anos, atleta. O corpo dele já entrou numa posição compensatória que já se adaptou àquilo. Está adaptado àquela posição. Então, a gente tem que fazer esse ajuste. Para quê? Para que essas compensações não venham gerar nenhum tipo de problema futuro nele. Porque a quiropraxia, gente, também pensa no futuro. Prevenção é tudo, tá? Quiropraxia é prevenção também. Agora nós vamos iniciar o tratamento, tá? Nós vamos agora fazer um ajuste muscular e depois um ajuste estrutural, no caso aqui da parte músculo-esquelética. Então aqui eu estou fazendo uma liberação miofascial, tá? Estou soltando essa musculatura aqui, da região do quadrado lombar. Então essa aqui já é uma dica para os amigos fisioterapeutas. A pegada é bem simples. Pega na região aqui da espinha ilíaca antero-superior. E depois a mão ela vai em direção, tá vendo? A lateral aqui, pegando no quadrado lombar. A gente vai melhorar a circulação, o aporte sanguíneo no local e vamos melhorar a regeneração muscular, tá? De forma que esse músculo trabalhe corretamente. Então agora nós vamos de forma direta ajustar todas as disfunções e as hipomobilidades, as restrições de movimento em relação a todos esses testes que a gente fez, tá? Então vamos direto para a parte sacroiliaca, tá bom? Aqui nós vamos ajustar a posterioridade do sacro, tá? Ele está posterior à esquerda. Feitos os ajustes, nós vamos reavaliar e ver se realmente a perna dele voltou ao tamanho normal, porque ele estava com uma posterioridade de sacro à esquerda, isso estava gerando uma perna curta, falsa à esquerda e estava atrapalhando o movimento de extensão de perna direita. Provavelmente isso estava atrapalhando e muito no seu treinamento, no seu dia a dia, tá bom? Agora vem comigo aqui. Se você perceber, ele está na mesma posição e agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos reavaliar da mesma forma. Então, se você perceber, a perna voltou ao tamanho normal, tá? E, consequentemente, todas as suas atividades posterior a isso vão ser de forma diferente. Por quê? Porque o corpo ele vai ter esse feedback de informações, tá? A partir do momento em que as correções foram feitas. Agora nós vamos fazer algumas técnicas preventivas com o Pedro, tá? Nós vamos manipular algumas restrições de movimento que poderiam estar prejudicando em alguma forma e nós já vamos dar assim um incentivo a essa parte para que essas hipomobilidades ou essas restrições de movimento não venham gerar algum problema futuro nele, tá? Às vezes, algum movimento que ele venha fazer de forma errada pode prejudicar e pode gerar algum tipo de compensação por causa justamente dessas hipomobilidades. Foi feito o ajuste das primeiras costelas. Agora vamos fazer para o outro lado. Virou aqui.
Esse ajuste foi interessante porque nós ajustamos a parte torácica. Região torácica, ela tem funcionalidade em relação às costelas, tá? E isso pode prejudicar em relação à parte respiratória também. Já vai uma dica aí para os amigos fisioterapeutas. Se você ajustar a parte torácica, você consegue melhorar a parte respiratória do seu paciente. Então, galera, é isso. Hoje tivemos o prazer de conhecer o Pedro, poder ajudar de alguma forma em relação às suas disfunções. E agora a gente vai ter um feedback, tá? Passando esse período, nós vamos ter um feedback em relação a esse tratamento e tenho certeza que ele vai se sentir muito melhor, tanto na sua parte de mobilidade quanto na sua parte de estabilidade, já que ele vem treinando forte aí para os campeonatos. Foi um prazer, valeu, meu amigo? Valeu. Tamo junto.